Então, bom dia a todos, aqui Marcelo Figueiredo. Hoje iremos abordar um tópico bastante simples, porém de fundamental importância em diversas áreas do projeto de estruturas, que é o cálculo das tensões em vigas submetidas à flexão. O material ficará como apoio à disciplina de concreto protendido e pontes. Então, em primeiro lugar, entender qual é o problema, o que nós queremos calcular. Temos aqui uma viga submetida à flexão, uma viga de vão L, submetida a um carregamento P. Após esse carregamento P atuar sobre a viga, teremos esta configuração deformada, aproximadamente isso, que está marcada aí em linha pontilhada. Muito importante a gente lembrar que, devido à flexão, devido ao carregamento P, a borda superior dessa viga apresentará tensões de compressão e a borda inferior dessa viga apresentará tensões de tração. Então, na parte de cima, a gente tem uma redução de tamanho, que é bastante fácil, até mesmo intuitivamente, da gente enxergar. E devido a essa redução de tamanho na borda superior, a gente tem, então, a compressão. E na borda inferior, nós temos um aumento de tamanho devido exatamente às tensões de tração que se formam nessa borda inferior da viga. Então, tradicionalmente, surge um desenho mais ou menos como esse que aparece na figura. A região de cima submetida à compressão, reduzindo de tamanho, a região de baixo sob tração, aumentando de tamanho, e nós temos ali tanto as tensões quanto as deformações variando de forma linear. Claro que a estrutura precisa estar em regime elástico para isso, mas variando linear desde a borda inferior até a borda superior. E essa figura ela é representada nos livros tradicionais, históricos de resistências dos materiais, de acordo com um diagrama como esse que aparece na tela. Certo? Então, esse diagrama linear mostrando a distribuição de tensões e também de deformações, na verdade, ao longo da seção transversal da viga. Okay? Aqui uma convenção bastante importante, as tensões de tração são usualmente representadas por um sinal positivo e as tensões de compressão usualmente são representadas por um sinal negativo. Então, tração aumenta de tamanho positivo, compressão diminui de tamanho negativo. Muito bem, então aí está a nossa distribuição de tensões. O nosso objetivo principal vai ser calcular essas tensões, quanto é que vale essa tensão positiva máxima na viga e quanto é que vale a tensão negativa máxima na viga. E essas tensões são calculadas a partir dessa equação que nós temos na tela, também chamada de fórmula da flexão. Certo? Então, essa letra grega, o sigma, é o que representa a tensão. Nosso objetivo, então, é calcular a tensão tanto na borda superior quanto na borda inferior. Então, ali a gente observa que, para calcular essas tensões, nós precisaremos de 3 outras variáveis. A primeira delas é o M maiúsculo, chamado de momento fletor, e que, para essa condição específica de carregamento avaliado, neste exemplo, ou seja, uma viga biapoiada submetida a um carregamento uniformemente distribuído, pode ser calculado como P vezes L ao quadrado dividido por 8. Qualquer pequena variação, carga adicional, balanço, enfim, já não se pode aplicar essa equação. A segunda variável, ali no denominador, nós temos o I maiúsculo, que é o momento de inércia, que também, para essa seção específica, uma seção retangular, calcula-se o momento de inércia como base vezes altura ao cubo dividido por 12. E, por fim, o Y, que é definido ali como a distância do centro geométrico até a fibra mais tracionada ou fibra mais comprimida. Então, o centro geométrico, numa seção homogênea, acaba determinando exatamente onde é que está a linha neutra, que é essa linha verde que a gente está enxergando ali, um ponto onde nós temos tensões nulas, e a distância dessa região, dessa faixa, dessa linha, até a fibra mais de cima, vai nos dar o nosso Y
até o topo, vamos dizer assim, e a distância dessa linha verde, dessa linha neutra até a base, vai nos dar o y da base. Reparem que esses dois valores são absolutamente iguais quando nós temos uma seção homogênea, uma seção retangular, certo? Então, como o centro geométrico de uma seção retangular está exatamente no meio da seção, o y do topo vai ser igual ao y da base, que vai ser igual a h dividido por 2. Né? Isso não é verdadeiro nas situações em que a gente tem uma seção não simétrica, por exemplo, né? Ou não homogênea. Então, no caso de uma seção não simétrica, sei lá, uma seção T, por exemplo, né, a gente não pode afirmar que o y do topo seja igual ao y da base. Ok? Então, vão ser valores diferentes, vai ser necessário calcular o centroide, o centro geométrico dessa seção. Mas dessa forma, né, já que pode acontecer a diferença entre, né, esses y's, okay, a gente tem duas equações diferentes para calcular as tensões. Para calcular a tensão no topo, m vezes y topo dividido por i, e para calcular a tensão até a base, sigma base igual a m vezes y base dividido por i. Certo? Então, o momento fletor e o momento de inércia, o m e o i, vão ser sempre iguais. Né? O que vai variar é somente essa variável y, que no caso de uma seção retangular como essa, né, que a gente está olhando no exemplo, vai ser igual, né? Então a tensão no topo vai ser igual à tensão na base, a menos que a gente erre alguma coisa nos cálculos no meio do caminho. Certo? Então, bem importante, em seções simétricas, as tensões não serão iguais, topo e base. Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo prático para avaliar essas equações, certo? Visto até agora. Né? O nosso objetivo aqui nessa viga de 6 metros de vão, submetida a um carregamento de 12 kN por metro. Viga essa representada aí por uma seção de 15 de base por 35 de altura. O nosso objetivo aqui vai ser o de calcular as tensões máximas. Okay? Então, para calcular a tensão máxima, a gente vai precisar, antes de qualquer coisa, né, do momento fletor máximo. Certo? A gente precisa saber quanto é que vale o momento fletor máximo nessa viga. Então, de novo, né, viga biapoiada, submetida a carregamento uniformemente distribuído, nós temos que M vai ser igual a P vezes L ao quadrado. Certo? Então, o P, no caso aqui, é 12 kN por metro, o nosso L é 6 metros, certo? O que resulta M igual a 54 kN metro, 12 vezes 6 ao quadrado dividido por 8. Isso aqui é interessante, né? Como a gente vai trabalhar, a gente objetiva trabalhar com tensões em kN por centímetro quadrado, é interessante já neste momento a gente fazer a conversão de unidades. Então, transformar esses 54 kN metro em kN centímetro. Então, só multiplicar por 100, 54 kN metros são 5.400 kN centímetros. Então, primeira variável, o m está calculado, falta agora a gente calcular o momento de inércia, o i. Então, de novo, base vezes altura ao cubo dividido por 12, base de 15 centímetros, altura de 35, o que vai nos resultar, então, 15 vezes 35 ao cubo dividido por 12, ou 53.593,7 centímetros na quarta. Por fim, o y. Como a gente está falando de uma seção homogênea, uma seção simétrica, né, nessa nossa seção de 15 por 35, então aquilo que a gente chama de y topo vai ser igual ao y base, né, que vai ser igual exatamente à metade de h, 17,5 centímetros. Então agora a gente está de posse já do m, do i e do y, e a gente consegue calcular tanto a tensão no topo quanto a tensão na base. Né? Tensão no topo, então, 5.400 vezes 17,5 dividido por 53.593,7, valores idênticos aos que a gente tem na base, né, já que o y é igual, né, seção simétrica. E, por fim, então, resolvendo, né, esses cálculos, a gente tem que, né, que no topo nós temos ali 1,763 kN por centímetro quadrado,
com um sinal negativo, exatamente por se tratar de compressão, então é uma questão simples de convenção aqui. E na base nós temos 1,763 kN por centímetro quadrado, agora com sinal positivo por se tratar de tração. Esses 17,63 kN por centímetro quadrado, fazendo uma conversão de unidades, aqui nós temos aproximadamente 17,6 MPa, megapascais. Bom, só para a gente pegar aqui alguns valores típicos que nós temos para concreto. Então, um concreto típico aí com FCK de 25 MPa, eu coloco ali FC para a gente não se complicar com as definições de resistência característica ou resistência média, enfim. Vai nos resultar, então, um FC de 25 MPa vai nos resultar uma resistência à tração em torno de 2,5 MPa. Fazendo aquela conta bem simples, de considerar a tração aproximadamente 10% da resistência à compressão. Então, aproximadamente 2,5 MPa. E esse comparativo simples de uma tensão de tração de 17,6 MPa na base, com uma resistência de 2,5 MPa, já nos mostra aí que a gente tem algum tipo de deficiência. Claro, o concreto vai precisar de reforços de armadura passiva antes de qualquer coisa, mas toda a ideia do concreto protendido, pelo menos a ideia base, a concepção da tecnologia, está exatamente na gente zerar, anular ou pelo menos reduzir de forma muito significativa essa tensão de tração que nessa viga está na base. Então, o nosso objetivo vai ser o objetivo de descomprimir essa seção, ou seja, fazer com que esses 17,6 MPa se transformem em um valor muito próximo a zero. Então, um abraço a todos e na próxima a gente dá uma conferida, a gente avalia essas tensões em uma viga submetida a algum tipo de esforço de protensão, para a gente ver como é que a gente poderia então zerar essas tensões de 17,6 MPa. Um abraço a todos.